Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça, hoje dia 20 de março. Nossa leitura se encontra em Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Estamos falando então sobre a plenitude de Cristo e eu gostaria então de falar sobre a sabedoria de Deus, como é importante termos essa sabedoria para chegarmos à plenitude de Cristo. Então, graça, plenitude e sabedoria. Paulo está escrevendo então à igreja de Colossos, desde a prisão em Roma, e ele ora, como ele também ora pela igreja de Éfeso e a igreja de Filipe. Ele então ora por esta igreja, da mesma forma, inclusive, para que esses irmãos possam chegar ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. E ele está dizendo aqui que ele ora para que eles tenham essa sabedoria. O que é sabedoria na Bíblia? Há uma definição que eu gosto muito, que me foi dada há muito tempo e que eu não esqueci, é que a sabedoria é utilizar os óculos de Deus, a visão de Deus. É ver o mundo, entender o mundo e a vida segundo a perspectiva divina. É ter um discernimento que é baseado sobre a justiça de Deus. Ou seja, a gente vê a nossa vida, vê a vida ao nosso redor, as situações do mundo segundo a perspectiva de Deus. E Paulo está orando então para que esses irmãos que estão passando por um tempo difícil, porque a igreja em Colossos foi invadida por uma heresia, e eles precisam então de receber a sabedoria de Deus para poderem ver a situação com os olhos de Deus. Essa sabedoria é a sabedoria do Cristo também. Em Mateus capítulo 13, 54, está escrito: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Jesus está de volta a Galileia, então de volta a um lugar onde ele era conhecido, onde ele havia crescido, todo mundo sabia de quem ele era filho, conhecia os seus irmãos e irmãs. E este homem, quando fala com uma sabedoria divina, e o povo fica impressionado. É essa sabedoria que Deus nos deu, porque a sabedoria é um presente da graça de Deus. Deus nos dá esse presente para que possamos ver todas as coisas com a perspectiva dele. Quando você vê a sua vida sob a perspectiva divina, você não a vê da mesma forma que antes você via. Você vai ter uma outra forma de ver as coisas, e isso vai mudar completamente a sua vida. Inclusive, a fé que nos foi dada para recebermos essa sabedoria é uma fé escutem o que diz 1 Coríntios capítulo 2, 5. Para que a vossa fé não se apoie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. Paulo vai então contrastar nesse capítulo 2 de 1 Coríntios a sabedoria dos homens e a de Deus. A de Deus é baseada no poder de Deus, ou seja, na pessoa de Deus, naquela pessoa que ele é. A nossa sabedoria é baseada na nossa própria pessoa finita, passageira, limitada. Você não tem como saber o que vai te acontecer em 2 segundos, quanto mais o que vai acontecer no resto da sua vida. Tudo que nós temos é passado. Deus é eterno. Ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã. Precisamos então dessa sabedoria. Colossenses 4, 5 nos diz: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. O tempo aqui é o kairos, não é o cronos. Ano passado você tinha 40, esse ano você tem 41, daqui a uns 10 anos você vai ter 50. Isso é o seu tempo cronológico, o tempo que está passando aqui, destruindo o nosso corpo, destruindo a vida. Aqui Paulo está falando do kairos, o momento precioso de Deus. Nós precisamos de redimir esse tempo e andar, e a única forma de redimir o tempo é andar vendo as coisas segundo a perspectiva de Deus, ou seja, com sabedoria. Que Deus encha a sua vida de sabedoria hoje.